Boa noite, irmãos. Estamos mais uma vez para gravar o nosso estudo de quinta-feira. E finalmente hoje nós vamos entrar no livro de Apocalipse, né? Estamos estudando escatologia do ponto de vista de uma hermenêutica não tão convencional, conhecida, mas já vemos há algum tempo estudando o livro de Daniel, passamos pelos capítulos 23, 24 e 25 de Apocalipse, aliás, de Mateus, e agora então nós vamos passar para finalmente o livro de Apocalipse, né? Estamos já há algum tempo, como eu disse para os irmãos, quem está acompanhando já tem mais ou menos a noção do que estamos estudando, mas com a graça de Deus, com a sua bênção, a misericórdia do Senhor, nós vamos dar andamento a esse estudo das quintas-feiras, não esquecendo de estar sempre pedindo aos irmãos que estejam orando, intercedendo a Deus por esse trabalho. Nós começamos talvez tardiamente, muito em função também da pandemia do Covid, né? Que nem tudo vem para o mal, mas as coisas, aliás, como a palavra de Deus diz, tudo contribui para o bem da que ama a Deus, né? E pelo qual que eles são chamados pelo seu decreto. Mas nós vamos então finalmente entrar no estudo do livro de Apocalipse. Estamos começando e Apocalipse 1:1, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos que em breve há de acontecer. Ele enviou seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João. Nós já vimos algumas coisas de Apocalipse, falamos da sua importância, né? Apocalipse, conforme o texto diz, é a revelação de Jesus Cristo, né? O fato de ser revelação já diz da sua importância. É o significado também, como a gente vai ver bem um pouquinho mais na frente, mas todo mundo sabe que Apocalipse é revelação, né? Muito embora exista a controvérsia, né, que é complicado, que é tudo difícil, e realmente existe dificuldade do texto apocalíptico, mas o Senhor tem nos dado graça para entendermos um pouco mais da sua revelação, e por isso é importante. Não se deve deixar de estudar Apocalipse de forma nenhuma, como vemos negligenciando a igreja dos tempos de hoje, a igreja moderna, tem negligenciado, tem deixado de lado o estudo do livro de Apocalipse, como de toda a palavra, né? E Apocalipse tem essa importância, como os demais livros, o conjunto da Bíblia. Eu diria que o Apocalipse, ele encerra no sentido de completa toda a revelação de Deus que é dada aos homens através da sua palavra. Nós vimos e estamos aqui, coloquei aqui para os irmãos, Mateus 23, 24 e 25, porque o nosso objetivo e o objetivo do estudo da palavra de Deus é não tratá-la de forma isolada. De forma que Mateus 23, 24 e 25 tem que se encaixar plenamente no texto de Apocalipse, porque senão a coisa complica, né? E isso tem sido o grande problema de muitas interpretações, muitas controvérsias que existem, justamente por a gente querer contextualizar a coisa de uma forma mais isolada. Mas a nossa intenção é justamente encaixar. Há quem diga que Mateus 24, especialmente verso 24, é um resumo do livro de Apocalipse. Então não vamos nos esquecer do contexto que a gente já vem tratando em Mateus 23, 24 e 25. A Bíblia traz porções de Apocalipse em toda ela. O livro de Daniel, especialmente, isso a gente já sabe, já falou, é o considerado o Apocalipse do Velho Testamento. E curioso a gente observar esse dado aqui, eu peguei justamente há pouco tempo no livro que eu estou lendo sobre escatologia vitoriosa, e que diz que 2/3 do livro de Apocalipse são referências ao Velho Testamento, né?
dos 404 versículos do livro de Apocalipse, 270 faz alusão ao Velho Testamento, né? Então, nós vemos como a Bíblia vai estar toda inserida, resumida no livro de Apocalipse. Não podemos esquecer também, isso eu já disse para os irmãos, só revisando, e da distinção entre o que é uma linguagem literal e o que é uma linguagem simbólica. O livro de Apocalipse ele tem a sua característica peculiar, né? Então há situações em que precisamos entender literalmente as situações, a maioria da simbologia, ela se trata de uma linguagem simbólica, alegórica, né? E esse também tem sido um dos grandes problemas, uma das grandes dificuldades que a gente enfrenta quando estuda o livro de Apocalipse. Muita gente querer tratar literalmente alguns textos que claramente são simbólicos, né? Não tem como a gente distinguir. Então é sempre importante a gente estar lembrando isso. O estudo literário, aliás, o estilo literário do livro de Apocalipse, ele tem 3 características. Ele é carta, como cartas que Paulo escreve à igreja, as igrejas de Éfeso, as cartas filipenses, etc. Então a gente encontra no estilo literário de Apocalipse carta, como a carta escrita às 7 igrejas. A gente tem profecia, né? E tem a revelação escatológica. Ou seja, a gente tem no livro coisas que já foram profecias cumpridas, e aí vai depender da linha da interpretação, né? A gente vai encontrar coisas que ainda irão acontecer. A hermenêutica do livro, e aí há um esclarecimento que eu já venho tentando colocar para os irmãos, muito embora seja uma linguagem muito técnica, teológica, ela pode ser preterista, ou seja, se tratando e analisando o texto como ele está todo cumprido, total ou parcial, ou seja, foi cumprido parte, outra parte não. Futurismo, jogando tudo para frente, não tem nada cumprido. O historicismo, que é cumprido em relação ao tempo, tem um gráfico na frente que dá para a gente entender melhor. O idealismo, que é aquela linguagem mais simbólica, mais filosófica, que vai retratar uma luta entre o bem e o mal, né? Essa é a forma de se ver a hermenêutica, ou seja, a interpretação apocalíptica. Uma coisa é isso. Outra coisa, por exemplo, é em relação ao milênio. A gente tem os amilenistas, os pós-milenistas, os pré-milenistas, que a pessoa pode ser um preterista e ser um amilenista, um pós-milenista, e por aí vai, né? Mas é uma questão de formalidade, uma questão técnica, teológica. Esse gráfico aqui vai dar a visão futurista da interpretação do livro de Apocalipse. Os irmãos podem observar, muito embora não esteja muito legível, a gente tem então antes de Cristo, e aqui o ano exatamente que Jesus nasceu, né? Ele está aqui o ano que Jesus nasceu, o ano 0. Aqui então a gente tem os acontecimentos jogados todo para o futuro. Nessa linha de história aqui, a visão futurista não retrata nada que estamos vivendo, ou seja, tudo está no futuro, tudo ainda vai acontecer conforme nós já dissemos. Na visão do livro historicista, que é a que eu estava referindo para os irmãos, e aqui se encaixa a linha mais defendida pelos adventistas, né? Eu havia feito uma confusão com isso, mas o adventismo ele crê nessa hermenêutica historicista, e a gente vê aqui então a relação de que Jesus morreu, nasceu no ano 0, morreu, e os eventos vêm sido desenrolados na história, né? Você vê que é bem diferente do de cima, que não tem nada aconteceu. Aqui a gente tem coisas que aconteceu, coisas que está acontecendo e coisas que irão acontecer. Essa é a linha historicista. Nós estamos defendendo, né, e lendo aqui num contexto mais relacionado ao preterismo espacial,
Os irmãos podem concordar ou não, como tem muita gente que não concorda. Na minha visão, é uma coisa muito mais simples da gente entender, né? Que aqui então a gente tem a questão de quando Jesus veio, conforme o texto que nós estudamos de Mateus 24, né? Mateus 24, quando completa-se então a implantação do seu reinado justamente na vinda, aliás, na morte e ressurreição, e posteriormente a invasão romana no ano 70, e então nós estamos vivendo nessa visão aqui o milênio, né? O milênio, que aí se encaixa também a teologia pós-milenista e a milenista. No gráfico de baixo, esse gráfico aqui a gente já viu as 70 semanas, que contando aqui desde a saída do decreto para a reconstrução de Jerusalém, as 70 semanas se completa justamente no final dela, com a invasão do Império Romano aqui, numa conta que se fecha exatamente aqui, que completa justamente as 70 semanas de Daniel, que é aquilo que Jesus explica lá em Mateus 24, que nós já vimos, quem lê entenda, né? E essa é a visão, certo? Revelação é tirar o véu, conforme a definição de Apocalipse. Tirar o véu como se uma coisa encoberta e ali fosse mostrada, revelada, fosse desvendada. O grande objetivo de Apocalipse. Se nós olharmos Apocalipse na visão de Mateus 24, quando ele diz o fim e o fim, ali relaciona-se à primeira vinda de Jesus, plantação do seu reinado, a revelação da graça, da transição do Novo Velho Testamento, e ele veio ali e encerra-se aquele período justamente após a sua morte e a invasão de Jerusalém nos anos 70, onde Deus derrama o seu juízo sobre a cidade de Jerusalém, e isso aí já falei demais, né? E então a gente começa a enxergar sobre essa ótica os detalhes que o texto de Apocalipse vai nos dizer, né? O autor de Apocalipse, todos nós sabemos, é João, foi o último dos apóstolos. Existe até aquele mito de que as pessoas achavam que João não ia morrer. E Jesus fala lá no livro de João que se ele quisesse deixar ele vivo para ver a sua vinda, isso era um problema dele. E a gente pode interpretar a sua vinda justamente relacionado ao ano 70, né? É isso aí. É uma coisa que o texto também encaixa direitinho. Quando ele diz que João viveria para vir a sua vinda, ele estava falando justamente disso aí, né? Isso aí está lá no livro de 70. Esse texto também nós já estudamos, já falei com os irmãos. Ele foi escrito na ilha de Patmos, está lá em Apocalipse 1:9, quando ele revela e desvenda esse mistério. Nós estamos ainda no contexto, no Apocalipse, sobre o Império Romano. O Império Romano. Lembrando aqui a estátua de Daniel, a gente viu a Babilônia, o Império da Babilônia, o Medo-Persa, o grego, então as pernas de ferro, aqui é o Império Romano. Nós estamos justamente aqui contextualizando Mateus 24 e Apocalipse, justamente nessa fase aqui do Império Romano, nas duas pernas, saindo das pernas para o barro. Aqui nós já vimos aquela mistura árabe, Império Bizantino e por aí vai. Mas nós vamos então, só coloquei aqui para a gente estar sempre lembrando que Apocalipse vai voltar várias vezes lá no livro de Daniel, quando ele vai falar do leão, do urso, do leopardo e por aí vai, né? E a respeito do Império Romano, é interessante a gente conhecer a história, porque se a gente não conhece a história, nós vamos ficar perdidos sem entender o que o texto está dizendo, né? Nós já falamos muito sobre esses impérios, isso aí está aí, a história está aí a registrar tudo isso aí, é sempre bom a gente estar dando uma revisada, mas vamos nos concentrar no Império Romano. O Império Romano, ele começou com César Augusto. Esse império começou em 16 de janeiro de 27 a.C., e ele foi até o ano 14 depois de Cristo, César Augusto. É importante salientar que a partir de César Augusto, nós começamos uma linhagem dos Césares,
E uma característica dos imperadores Césares, depois nós vamos ver a era Flaviana, que vem depois, os imperadores, os Césares, eles invocavam para si o título de Deus. Então, além de imperador, ele exigia que o povo o retratasse como Deus. Exigia a adoração. Isso é muito importante a gente ter isso em mente. César Augusto, ele começou justamente com a ideia, e a partir dele vieram os Césares, que é justamente os imperadores com essa característica do Império Romano, de trazer para si a invocação de Deus. Né? Isso a gente não pode perder em mente quando a gente entrar no texto lá na descrição de João. Depois de César, então, veio Tibério, que logo no ano 14, justamente um dia que César Augusto morreu, Tibério assume e ele vai até 16 do 3 de 37. Provavelmente aqui, quando Jesus é crucificado, né, mais ou menos nessa data, é o imperador Tibério que governava Roma e Israel, como consequência de estar sob a tutela de Roma, sofria a influência de Tibério, esse imperador. Após Tibério, então, veio Calígula. Calígula é tido também como um imperador que tem como característica que, na verdade, se a gente for observar a história, isso vem de Tibério, uma profanação no sentido da libertinagem sexual, das orgias, da descaração, assim, do termo mais pesado da palavra, veio de Tibério, mas Calígula, ele dá uma ênfase muito maior. Né? Existem muitos documentários que retratam isso, inclusive na Netflix, os irmãos podem ter acesso ao Império Romano e lá os irmãos vão ver as características do Império de Calígula. Calígula realmente ele fez coisas horríveis nessa área, na libertinagem sexual, um sujeito realmente terrível. E observe que Calígula, ele vem depois de Tibério, ano 37, vai até 41, é justamente também na época que se inicia a perseguição, onde a perseguição dos cristãos é muito evidente e muito forte. Observe que logo depois de Calígula, então, a gente tem Cláudio. Cláudio teve o seu império relativamente pequeno, né? Ele teve 13 anos de império, veio de 41 a 54, logo após Calígula. Nero é uma figura que nós não podemos perder de vista, está aí em vermelho. Ele logo assume o Império Romano de 13 de outubro de 54 e vai até 68. Observe que 68 Israel ainda não tinha sido invadida, mas Nero, dos imperadores romanos, do César, todos esses que nós falamos antes são todos César, né? Então você vê que Nero, eu coloquei o nome todo de Nero aí, é Nero César, Nero Cláudio César Augusto, germânico, conhecido como Nero. Nero foi, sem dúvida, um dos mais terríveis imperadores romanos na sua crueldade, na sua tirania, na sua brutalidade. Né? É no governo de Nero em que Paulo é preso e é decapitado. Nero, portanto, é um ponto que destaca pela sua crueldade e tirania na história dos imperadores romanos. Aliás, todos eles têm a sua... Nenhum deles foi nenhum santo, como diriam alguns analistas da história. Nenhum deles foi gente boa, mas Nero tem um destaque, né? Nero tem um destaque por ser um cara realmente muito ruim, né? Muito mal. Seguindo aqui, nós temos no ano 68 uma curiosidade que vai estar até registrado no texto Apocalipse. 68, 69, Roma teve 4 imperadores. Galba, 68 de 6 até janeiro de 69, Galba. Depois, então, veio Otão, que veio de 69 de janeiro até abril, 3 meses como imperador. Otão foi. Logo após, Vitélio,
que veio do 17/4/60 até final do ano de 69, Télio. E, enfim, o nosso destaque aqui também, que é Vespasiano, que é no governo de Vespasiano, imperador Vespasiano, em que Jerusalém é justamente retomada, é invadida pelos romanos. Uma coisa importante que aqui nós já estamos na era dos Flavianos, né? Dos Flavianos, porque até Nero foi o César. César foi o último, Nero foi o último César. Ou seja, até Nero eles invocavam a questão da anoração. Nero, portanto, foi o último César. Júlio César e Nero iniciam e fecham essa fase chamada dos imperadores Césares, os Césares. E então, depois em diante, a gente tem os Flavianos. Todos eles chamados Flavianos é porque tem Flávio no seu nome, né? Como característica do seu nome, como eu vou colocar aqui para os irmãos, a questão de Tito Flávio César Vespasiano, que é justamente o dito cujo que nós estamos falando, que assume no final, aliás, em 6 de 79 e vai até 81. Tito Flávio César Vespasiano Augusto é o filho de Vespasiano. Vespasiano, na figura anterior, voltando aqui que os irmãos veem, né, ele foi o governador aliás, o imperador que invadiu Jerusalém. Aqui, ó, Vespasiano, ele foi até 79, justamente quando ele era imperador, que Jerusalém foi invadida. O seu filho, Tito Flávio César Vespasiano Augusto, assumiu no seu lugar em 79, foi até 81. E aqui então chega a um ponto que eu coloquei aqui em vermelho também, tem um motivo, nós vamos começar a dizer isso aqui, que é Tito Flávio Domiciano, que assume em 14/9/81 e até a sua morte vai até o ano 96. A grande questão que eu coloquei essa lista de imperadores, que os irmãos vejam, porque é uma questão fundamental na interpretação e na hermenêutica do livro de Apocalipse. É quando o livro foi escrito. Fala, mas que importância tem isso? E aí nós vamos entender uma coisa fundamental, importantíssima. Diz que as coisas estão no detalhe. E esse detalhe aqui tem uma importância realmente muito grande. Porque alguns vão dizer que Nero, portanto, no ano de 54, 68, era um imperador quando o livro de Apocalipse foi escrito. E outros dizem, né, que foi na época de Domiciano, Tito Flávio Domiciano, em 81 e 96. Qual é o detalhe aí que a gente pode entender aí na questão importante? Nero foi o imperador antes da invasão de Jerusalém. Então, se Apocalipse foi escrito na época de Nero, João escreve sobre um contexto de que Jerusalém ainda não tinha sido invadida. Mas, se João escreveu o livro de Apocalipse na época de Domiciano, como outros defendem, então o Apocalipse, aliás, a invasão de Jerusalém já tinha acontecido. Então a interpretação que tem que se dar a Apocalipse é totalmente diferente. Ou seja, quem é futurista vai defender que a invasão foi no governo de Domiciano. E a questão aqui não é querer defender se é Domiciano ou se é César, porque muitas vezes o que a gente percebe é que a conveniência de apoiar os argumentos levam a pessoa a escolher justamente isso aí. Para você desmentir uma ideia ou para você validar ela, das duas datas tem que ser verdadeira. O texto de Mateus 23, 24 e 25 que nós estudamos sobre a ótica da invasão de Jerusalém, se ela foi escrita, se João escreveu ela quando Domiciano assumiu o poder, portanto,
depois do ano 81, Jerusalém já tinha sido invadida. Então, tudo aquilo ali, de Mateus 23, 24, está fora do contexto da interpretação do livro. Não sei se os irmãos conseguem entender isso. Né? Aí, então, tem que se procurar outra explicação, tem que fazer outra leitura, tem que se fazer uma nova linha de raciocínio em cima disso aí. E aí nós temos muitos problemas na interpretação do texto bíblico, justamente para contextualizar aonde exatamente, quando foi que foi escrito. Mas o que interessa aqui não é você achar que é melhor ser em uma data e outra. O que interessa aqui é a verdade dos fatos. Afinal de contas, quando foi escrito o livro de Apocalipse? Né? Foi no governo de Nero, de 54 a 68, ou foi em Domiciano, em 81 a 96? Então, nós temos justamente um grande mistério a ser desvendado, um grande problema para a gente pensar e resolver. Né? E eu quero justamente tratar nisso aí, porque nós que somos cristãos temos que sempre estar com a verdade, tem que sempre defender aquilo que é coerente com a leitura da Bíblia. Né? Mas vamos lá. Nós temos algumas evidências que vão dizer uma coisa e outra. Então eu queria que nós pensássemos juntos aqui. Quem defende que Irineu, aliás, que João escreveu na época de Domiciano, quando eu digo Domiciano é depois da invasão de Jerusalém, se baseia na afirmação de um homem chamado Irineu, que é um bispo de Lyon, na França. Ele afirmou no ano 130, ele viveu mais ou menos nessa época, até o ano 200 depois de Cristo, foi atribuído a ele, relatado, que ele disse o seguinte: se fosse necessário ter um nome distante anunciado no presente tempo, sem dúvida teria sido anunciado por aquele que viu o Apocalipse. Veja quem foi que viu o Apocalipse. Aqui ele não cita o nome de João, mas todo mundo acha que ele está falando de João. E alguns acham também que pode ter sido Policarpo, porque Policarpo foi um discípulo de João. Então, ou foi João ou foi Policarpo. Mas foi alguém que viu o Apocalipse. Pois não foi muito antes disso que ele foi visto, essa pessoa que viu o Apocalipse, né? Que ele foi visto, mas quase em sua própria geração, nos fins do reinado de Domiciano. Fala, pronto, foi depois da invasão de Jerusalém, porque Domiciano estava governando Roma justamente nessa época, por volta do ano, mais ou menos atribui a afirmação ao ano 96. Existe também a figura de um Marte, que é chamado de Antipas, e era um bispo, esse Antipas, que viveu mais ou menos no final de Domiciano, no reinado de Domiciano, o Império Domiciano, em 95, e eles dizem que esse Antipas foi um bispo que foi martirizado, foi morto por Domiciano, e atribui, então, a existência de Antipas ao texto de Apocalipse 2:13, que ele diz a respeito da igreja, que diz: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, a minha testemunha fiel, quando foi morto entre vós, onde Satanás habita. A igreja, Apocalipse 2:3, se não me engano, falando a respeito da igreja de Pérgamo. Então Antipas, ele fala, esse Antipas que morreu aqui foi o bispo Antipas. Então, se foi o bispo Antipas, aliado àquilo que justamente Irineu falou, então Antipas reinou, aliás, era bispo em Pérgamo no ano 95. Então o texto bate, então os argumentos aqui se fortalecem no sentido de dizer, não, realmente João estava escrevendo no ano de 95, porque ali estava confirmando a morte de Antipas. Mas então a gente começa a enfrentar as dificuldades dessa interpretação.
né? Os mais atentos a respeito dessas datas de que João viveu e escreveu o Apocalipse no tempo de Domiciano, vão encontrar algumas dificuldades que a gente vai encará-las aqui. Então, a primeira dificuldade é que a gente não sabe se Irineu, que afirmou a respeito de João, não estava falando a respeito de João ou Policarpo. Policarpo nasceu, foi educado, discipulado por João, então, muito tempo depois. Então, não se tem aqui a clareza, ele não diz claramente que se foi João ou foi Policarpo. É a primeira dificuldade que a gente encontra, né? Que João foi o tutor de Policarpo. Mas Eusébio, que fala essa afirmação, faz aquela afirmação que o homem que viu o Apocalipse viveu no final do reinado de Domiciano, ele também registra que duvidava que fosse João que tinha escrito o livro de Apocalipse. Então, se ele duvidava que foi João que escreveu o livro de Apocalipse, de quem, afinal de contas, ele estava falando? Então, a informação começa a enfrentar alguns problemas, algumas dificuldades. O outro fato é que esse mesmo Irineu, ele faz uma outra afirmação. E ele diz que podemos confiar, que isso é a crítica que se faz, no homem que diz que Jesus ensinou por 15 anos e que tinha 54 anos quando ele morreu. Então, veja bem, o mesmo homem que disse que João viveu, ou Irineu, ou seja lá quem foi, o homem que viu o Apocalipse, estava no governo, no império de Domiciano, é o mesmo cara que afirma que Jesus morreu com 54 anos. Aonde é que ele está mentindo aqui? Como é que a dificuldade de entender a veracidade na afirmação de um sujeito que diz uma coisa controversa, né? Como é que ele fala que Jesus morreu com 54 anos, que nós sabemos que Jesus não morreu com 54 anos, os 33 anos é o que nós aprendemos, é o que está registrado, né? Então, Irineu é uma testemunha sem muita credibilidade, sem nenhuma, vamos dizer assim, confiança para se afirmar que João viveu na época de Domiciano. Mas ainda temos a outra dificuldade, que é realmente a questão do Antipas, né? E aqui existe pelo menos dois problemas que a gente tem que enfrentar em relação a Antipas, né? O primeiro, que Antipas era um líder, um bispo da igreja da cidade de Pérgamo. E o texto que João diz, ele não fala que Antipas, esse Antipas que ele se referia, fosse o líder da igreja. Ele fala de minha fiel testemunha. Antipas, o qual João se refere, não é o líder, é uma testemunha, não é? E o segundo ponto de dificuldade é que quem afirma isso é a tradição da Igreja Católica. Ele fala dos seus bispos, das suas, vamos dizer assim, da sua hierarquia eclesiástica que existia, né? Então também fica de fonte duvidosa crer justamente que esse Antipas é aquele Antipas, porque se faz uma tradição, uma trajetória da eclesiologia católica, da tradição católica na liderança. Portanto, o bispo Antipas não é tratado como Antipas no texto. Antipas, a testemunha. No caso aqui, no texto que nós lemos, de Apocalipse 2,13, ele diz minha testemunha, meu fiel. Não diz o líder, como é tratado normalmente isso nós veremos, os líderes da igreja, o anjo da igreja, e Antipas não é essa testemunha. Então não se pode afirmar justamente isso, até porque Antipas, tratado aqui como São Antipas pela tradição católica, era um nome muito comum na época. Existiam muitos Antipas, como existiam muitos Joãos, muito Pedro, era um nome comum. E alguém ainda defende que Antipas pode estar se referindo a uma tradução, justamente o sentido da palavra anti, que quer dizer contra, e paz, que quer dizer tudo. Logo, Antipas quer dizer contra tudo.
No texto que nós vimos anterior, de Apocalipse 2,13, é a testemunha que foi contra as irregularidades, contra os erros. Então, se aplica tanto como uma situação que caracteriza aquele que protestava, que era contra, como também poderia ser um Antipas, um cidadão comum, uma testemunha que também se comportou conforme o seu nome. Portanto, são essas dificuldades para se crer que realmente o João escreveu o Apocalipse com base. Com base nessas afirmações, se torna afirmações frágeis, o argumento frágil. Então aqui a gente passa a analisar o segundo ponto, que diz o tirano e a data do Apocalipse. O tirano aqui foi uma frase atribuída a Clemente de Alexandria, que viveu em 189 a 215, quando ele fala acerca de João, ele afirma que quando após a morte do tirano, ele retornou à ilha de Patmos para Éfeso e costumava viajar pedindo para distritos vizinhos dos gentios, em alguns lugares para apontar bispos, em outros para regular igrejas internas. Então o que ele relata? Que após a morte do tirano, João foi liberto da ilha de Patmos, então ele foi para Éfeso, onde continuou o seu trabalho ministerial, implantando e formando líderes e implantando igrejas. Mas quem é o tirano, o qual afirma Clemente de Alexandria? E aí todos são convenientes dizer que quem merece melhor esse título. Claro que todos os romanos, todos os imperadores romanos eram tiranos, mas existia o tirano dos tiranos, ou seja, aquele que foi o mais tirano de todos eles, que foi Nero. Sem dúvida, Nero é o homem que teve como característica principal a tirania, e de fato ele era chamado por este nome. As pessoas na rua chamavam Nero por tirano, chamavam de besta também. Apolônio de Tiana diretamente descreve que Nero ele era comumente chamado de tirano e também se referia a ele como uma besta, um animal. Então, o imperador que recebeu o nome de tirano, conforme o texto, que ele diz que após a morte do tirano João foi para Éfeso, é Nero. Então, se encaixa na descrição de que Nero foi realmente esse tirano. Então, nós temos um argumento forte, podemos dizer assim, a respeito de que realmente foi no governo de Nero que João que escreveu o livro de Apocalipse. Suetônio, escrevendo uma obra chamada Os Doze de Cesareia, ele conta a história dos Césares, que aí se encerra dos imperadores romanos, de 12 Césares, entre eles está Domiciano, e ele diz que, muito embora Domiciano não tenha sido um bom rapaz, ele usa até essa expressão, um menino bom, estava longe dele o título de tirano, porque dos imperadores romanos, César perdia feio para a maioria deles, inclusive o topo da lista, que é encabeçada por Nero, considerado, então, o maior tirano dos imperadores romanos. Há uma referência também de Tertuliano e o óleo fervente, essa semana, por incrível que pareça, uma pessoa até conversando com a gente, falando se na Bíblia tinha esse texto, que diz que durante o reinado de Nero, e justamente tem a prisão de Pedro, Paulo e João, ele mergulhou João em um óleo fervente, e depois de ser enviado, depois dele mergulhar João em óleo fervente, João não teve nada, não teve nenhuma queimadura, não sofreu nenhum mal. Ele então foi enviado a uma ilha. Essa obra é chamada da Exclusão dos Hereges, está lá na página 36. E Epifânio, que escreveu isso, no ano 315 a 403, ele fala justamente isso. E diz que João foi mandado por Cláudio, o imperador antes, por Nero, isso é uma ideia, justamente para Patmos, mais ou menos em torno dessa data, em torno de 41 a 54.
Então nós temos aqui também uma outra evidência que diz que foi durante o reinado de Nero que João escreveu o Apocalipse, né? Por essas fontes também chamadas fontes externas, que é a mesma fonte que alguns escatologistas se baseiam para afirmar que foi na época de Domiciano. Irmãos, percebam que a evidência de Domiciano é em base naquela afirmação de Irineu, né? E aqui estamos combatendo com a mesma ideia de outros historiadores que viveram na época, dizendo não, que não foi com Irineu, né? Que, aliás, que não foi com Domiciano, foi em Nero. Agora, fora essas evidências externas, quer dizer, fora da Bíblia, nós temos então que analisar as evidências internas, que para nós são muito mais importantes do que as evidências externas. Claro que todas elas têm que colaborarem, elas têm que se combinarem, elas têm que fecharem, né? Mas perceba uma coisa interessante. Existia nas versões do Novo Testamento duas versões que foram publicadas pelos chamados siríacas de Apocalipse, né? Essas versões do Apocalipse, esses escritos de Apocalipse, foi produzido por volta do século II, portanto lá para o ano 200, que diz que o texto começa justamente isso, dizendo assim: revelação que foi dada por Deus a João, o evangelista, na ilha de Patmos, onde ele foi lançado por Nero César. É engraçado que nas versões posteriores se tirou esse comentário onde foi lançado por Nero César. Fala só que João foi enviado para a ilha de Patmos, aquele texto que nós lemos de Apocalipse 9. Esse texto, esse comentário foi tirado, mas que nas versões do livro de Apocalipse, produzidas, essas versões chamadas siríacas, elas ainda conservavam esse texto que dizia que João foi enviado para a ilha de Patmos e lançado lá por Nero César. Uma outra evidência interna que a gente pode analisar, contextualizando a época, é que apenas 7 igrejas na Ásia são citadas, muito embora houvesse algumas mais, ou talvez as 7 mais importantes. Isso também, se contextualizado com a época de Nero, se percebe que nessa época de Nero, onde o evangelho ainda não tinha sido expandido, não tinha sido pregado e propagado por muitos lugares, então a possibilidade de haver 7 ou pouco mais de 7 é justamente uma evidência que caracteriza a época, que é justamente a época em que o imperador César governava. Na época de Domiciano havia muito mais, o evangelho ainda tinha se expandido mais, portanto o número era maior. A outra coisa importante que a gente precisa considerar, isso nós vamos ver muitas vezes no livro de Apocalipse, a evidência herética judaizante. Irmãos, o cristianismo foi perseguido muito pelos judeus. Aliás, o próprio Jesus Cristo foi crucificado pelos judeus. E a perseguição, quando o próprio Jesus disse: se fizeram isso a mim, quanto mais a vocês, irão fazer muito mais, muito pior. Então, a atividade herética, que denota o período em que Nero estava governando, ela era fortíssima, porque justamente no texto de Apocalipse 2, aliás, os capítulos 2 e 3, e que esse ponto é muito considerado, ele é relevante, a gente vai ver isso quando a gente entrar nos textos. Após o ano 70, com a destruição de Jerusalém, essa atividade herética ela diminui drasticamente. E há uma característica também que pode ser considerada, que com a pregação de Paulo, ela é diminuída, mas diminuída depois, né? Justamente muito depois, que coincide justamente com a destruição de Jerusalém no ano 70, e consequentemente essa perseguição e essa prática herética, ela é diminuída, porque não se tem mais uma sociedade judaica organizada. O padrão religioso judaico é profundamente abalado, ou podemos até dizer destruído, porque depois da destruição de Jerusalém e do templo, cessa-se todos os rituais judaicos. O judaísmo ele recebe justamente um ataque muito forte e frontal. A perseguição judaica ao cristianismo, retratada em Apocalipse 6, 11,
indica a relativa confiança e segurança dos judeus em sua terra. Então eles tinham ainda o apego à referência da terra e o templo, como eu disse. E o cristianismo era realmente um movimento subversivo, perseguido, pessoas mortas. A gente vai lembrar de Paulo, a morte de Estevão, né, das grandes perseguições, que os discípulos foram perseguidos, conforme todo aquele contexto também de Mateus 24, né, que seriam odiados, seriam perseguidos, mortos. E os discípulos, muitos deles tiveram que fugir de Jerusalém, forte a perseguição. Repetindo novamente, após a destruição de Jerusalém, todo esse contexto de destruição, de perseguição, ele diminui, ele é afastado. E uma coisa importante, Apocalipse 11, João ainda retrata o templo. Como ele escreveria isso na época de Domiciano, se em Domiciano o templo estava destruído? Mas Apocalipse 11 lá vai dizer, quando ele manda para medir o templo ainda era existente. Né? Este é um dos mais fortes pontos levantados por Robson para datar que o evangelho do Apocalipse de João foi escrito justamente antes de Nero. Porque se ele escreve isso depois, na época de Domiciano, ele ia dizer de um templo que já estava destruído, para que medir as ruínas do templo? Então lá no texto, isso é objeto de estudo, mais na frente a gente vai ver que ele mede o templo. Aí também em Apocalipse 17 vai descrever toda aquela hierarquia que eu coloquei para os irmãos ali, da sucessão dos imperadores. Nós vamos achar isso justamente batendo. E essa cronologia dessa descrição do reinado do sexto imperador está descrito por João. Então nós vamos ver que isso se encaixa justamente no contexto, na época que foi escrito. Por que ele sabia daquela sequência? Porque ele estava vivendo aqueles dias, era um fato relevante da política, do movimento, da leitura de mundo que ele estava fazendo. E curioso, interessante, é que vê que tudo isso se aplica às profecias e revelação bíblica judaica, como nós veremos, relacionadas à destruição do templo em Jerusalém no ano 70, conforme todo aquele contexto que nós lemos de Mateus 24. Aqui é uma coisa importante. O papel da adoração ao imperador era uma das principais evidências para a datação domiciana e a suposição de que a adoração do imperador, que revelação pode aludir, não se inclinou até Domiciano. Ou seja, a adoração a imperadores só foi até Nero. Então você vai encontrar ali no Apocalipse a alusão à adoração ao imperadores. Mas se fosse referência a Domiciano, isso não era mais uma realidade do tempo. Então é mais uma evidência interna do texto que diz que é época de Nero. Porque Nero foi o último imperador que reivindicou esta adoração, né, que é uma característica dos Césares. Né? Admite até que Júlio César foi adorado, que existiam algumas evidências do culto ao imperador sobre Augusto e Nero. E Nero isso acaba, porque Nero é considerado o último imperador que requeria a adoração à era dos Césares, conforme já falei bastante aqui para os irmãos. O imperador Nero é mencionado quando ainda estando vivo. Esse aqui é uma questão muito boa, né? Eles são também 7 reis, como olha que coisa, toda aquela sucessão. Vou ler rapidamente aqui porque a gente vai ver isso com calma. Então eles são também 7 reis. 5 já caíram, um existe, o outro ainda não é. Vendo, quando vier, convém que um dure um pouco de tempo. Aí, irmãos, lembra daquela cronologia que eu falei lá, que de 68, 69, o tanto de imperador que teve? Isso a gente vai ver com calma, né? Convém que dure um pouco tempo. Júlio foi o primeiro César, 48 a 44, depois foi seguido por Augusto, Tibério, Calígula, Cláudio, Nero, Galba. E aí eu vou passar rapidamente aqui, que isso a gente vai ver lá com calma. Mas essa cronologia, aquela sucessão de imperadores, está toda relatada, precisamente cumprida, conforme está na profecia bíblica. Nós vamos abrir a história e abrir a Bíblia e nós vamos ver exatamente aquilo ali acontecendo. Agora aqui é a questão das polêmicas, é o famoso 666, texto lá de Apocalipse 3, verso 8,
que identifica o imperador com um número equivalente a Nero César. Olha como é que eles faziam. Eles pegavam, era uma forma que os cristãos na época, entre os judeus, se codificavam, né, para dizer o nome de uma pessoa. Então pegava-se o nome e transformava esse nome, e traduzia esse nome para hebraico, e aí então a gente tem o número de Nero César ali, NRWNQSR, onde N vale 50, R vale 200, W vale 6, o N 50, o Q vale 100, o S 60 e o R 200. Soma tudo isso aí, vai dar exatamente 666, que é o número de homem, conforme o texto vai dizer isso lá na frente, a gente estuda com mais calma, que é justamente o nome de César. É uma evidência de que ele estava se tratando do imperador César. Em Domiciano não tem como chegar a essa conta, né? Então não precisa estar dando volta, quebrando a cabeça e se assustando com o 666, porque o 666 é aqui a clara referência a Nero, codificada conforme os judeus faziam na época. Então aqui é mais uma forte evidência de que estava vivendo o Apocalipse na época de Nero. Uma coisa também curiosa, a gente vai terminar aqui, que o tempo corre, né? Então, pois dizes, estou rico, abastado, e não tenho coisa alguma, e não sabes que estou infeliz, miserável, pobre, cego e nu, falando a respeito da igreja de Laodiceia. Uma das mais ricas, uma das igrejas mais abastadas, onde tinha muitos comerciantes, vai falar de Lídia, da vendedora de púrpura. E qual é o fato relevante aqui? É que esta igreja, que estava situada em uma região muito rica, aconteceu um terremoto justamente no ano 61. E esse terremoto é um grande terremoto que destruiu toda aquela região rica. E depois desse terremoto de 61, sucederam alguns outros pequenos terremotos. Então seria muito difícil, a gente não vai dizer impossível, mas muito difícil, pouco provável, que essa região, após essa sucessão desses terremotos, continuasse sendo essa região próspera e rica, que produzia tanto comércio e rica, porque se tratava já de uma região que foi muito devastada, muito destruída por esses terremotos. E na época de Domiciano, aquela região estava sofrendo justamente ainda a fase da recuperação desses terremotos. Alguns não vão concordar com isso, né? Mas esse é um fato relevante. Foi feito até, inclusive, alguns estudos em cima do acontecimento do terremoto, que foi o terremoto do México, se não me engano, em 86, do tempo que se levou para se reconstruir a cidade. A gente tem que considerar que naquele tempo não existem os recursos que existem hoje, né? As máquinas, a mão de obra, o conhecimento de engenharia e tudo mais, né? Então, o trabalho que se tinha naquele tempo era um trabalho muito mais demorado, exaustivo, era tudo feito com mãos humanas. Então, não se pode acreditar uma região rica depois de tantas catástrofes como aconteceu naquele terremoto. E no tempo de Domiciano, provavelmente essa região estava ainda se recuperando, mas na época de Nero, do governador do Império Romano, na época de Nero, era sim uma região rica, e a igreja de Laodiceia estava justamente nesse contexto dessa riqueza. Isso aqui é mais um fato, uma evidência de que sim, João estava escrevendo o Apocalipse na época do imperador Nero, né? Então essas são as considerações que eu estou fazendo com os irmãos a respeito desse primeiro texto de Apocalipse, porque antes da gente desenvolver a nossa hermenêutica, o nosso pensamento escatológico em cima disso aí, a gente precisa saber dessas coisas, dessas circunstâncias, né? Saber que todo esse contexto de João, toda essa realidade, e entender que a história e as evidências nos levam a acreditar nisso, né? Que o Senhor nos abençoe, né? Que o Senhor nos fortaleça, nos dê a condição de entender, disposição para estudar a palavra de Deus, porque a gente vê que realmente é uma pesquisa
trabalhosa, né? Você fala assim, ah, porque foi em Domiciano. Mas como? Você tem que ver as evidências, os fatos, as ligações, o que a história diz, né? Então é necessário que se faça esses esclarecimentos para que a gente tenha uma base de estudo fundamental, né? A partir da próxima semana, então, nós vamos entrar diretamente no texto bíblico, fundamentado nessa ideia, considerando que no governo do imperador Nero é que foi escrito o Apocalipse. E aí então a gente vai encaixar todas as ideias e a gente percebe como o texto bíblico ele é harmônico, ele se encaixa, ele se harmoniza e é todo aquele folclore, me desculpe aqui os que pensam o contrário, todo aquele folclore, toda aquela fantasia que se cria em cima do Apocalipse fica muito mais simples, muito mais fácil da gente entender, e a gente pode extrair também daqui coisas preciosas, lições grandiosas da palavra de Deus para as nossas vidas. Bem, irmãos, que Ele nos abençoe e nos dê essa condição de fazermos tal coisa.